Vamos lá, então. Muito boa tarde a todos. Eu sou Rodrigo Farias, né, como vocês podem ver, e estamos dando início a mais uma live, a última de 2022, do Núcleo de Estudos de História do Espiritismo, o nosso NUESH, ligado ao LEPID, Laboratório de Estudos de Políticas, Ideologias e Religiões, e por sua vez é ligado ao grupo de pesquisa do CNPq, liderado pela nossa intrépida professora da Universo, Adriana Gomes. E hoje temos o prazer de estar em companhia do nosso querido Marcos Marques, que é membro do nosso grupo de pesquisa, e vai falar para a gente sobre cura e caridade espírita no Império e na Primeira República. Né? O Rio de Janeiro não estava no título oficial, ele acrescentou de maldade, de pegadinha, mas vamos falar da boa e velha capital, né, que é onde estamos, eu pelo menos estou, né, neste momento. E sem mais delongas, então eu passo a palavra ao Marcos, que vai ter muito o que dizer, né, e ele terá 25 minutos, mais ou menos, para fazer a sua exposição, após o que a gente inicia a sessão de perguntas e respostas com as questões que forem levantadas ou por quem está aqui conosco na salinha virtual, com ele, ou por aqueles que estiverem nos assistindo via YouTube. Tá? Então, se você estiver nos vendo em tempo real no YouTube, você pode deixar sua questão lá no chat, que a gente repassa ao nosso expositor de hoje. Tá bom? Então, sem mais delongas, com vocês, nosso companheiro Marcos Marques. Bom, boa tarde, pessoal. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de me desculpar com vocês. Assim, eu não participei de praticamente nenhuma apresentação dos demais colegas do grupo de pesquisa. Esse horário, para mim, é um horário muito complicado, porque eu assumi uma função lá na UERJ e dificilmente eu consigo sair da UERJ antes das 5 horas, né? Então, para mim, é quase impossível chegar nos horários que a gente estava fazendo. Por isso, inclusive, foi que no início do ano, quando a gente fez a divisão, eu pedi a Adriana para que me deixasse lá para o final do ano. Eu acho que eu sou o último, né, a apresentar o trabalho, justamente por conta dessa atividade. Eu não participei assim ao vivo, mas depois eu vi, acho que quase todas as apresentações. O grupo ele está assim muito rico, né, em pesquisadores, em temas, e em diversidades de temas, né? Inclusive, a gente consegue ter no grupo pessoas que são do Rio de Janeiro, que são fora do Rio de Janeiro, né? A gente tem o Brasil lá de Minas, o Renan lá do Sul, né? Então, assim, isso só faz enriquecer o grupo de pesquisa. E é isso que me leva também a explicar por que eu acrescentei aqui o Rio de Janeiro. É porque eu só pesquiso o Rio de Janeiro. Essa ainda é uma falha do pesquisador que precisa descobrir mais coisas, precisa pesquisar mais coisas do espiritismo fora do Rio de Janeiro. Mas tanto meu trabalho de mestrado quanto o trabalho de doutorado, eles se concentraram no Rio de Janeiro. Eu não me atrevo a me aprofundar em assuntos relativos ao espiritismo muito fora dessa área de abrangência. Sob pena, inclusive, de me posicionar a respeito de questões que eu não conheço, né? Então, por isso, eu fiz questão de colocar aqui no título Rio de Janeiro. Eu vou tentar fazer uma apanhada da pesquisa, né? A Adriana já conhece, a Adriana fez parte da minha banca de doutorado, né? O Rodrigo também. O bom da gente participar de um grupo de pesquisa onde a gente está sempre se encontrando é que quase todo mundo conhece mais ou menos o que o outro está pesquisando, né? Então, o que eu vou trazer aqui, praticamente todo mundo do grupo já conhece, né? O meu trabalho de mestrado, vocês já devem conhecer, ele foi a respeito da trajetória de Adolfo Bezerra de Menezes. Eu confesso que quando eu comecei a fazer a ideia de fazer um mestrado em História não era pesquisar Bezerra de Menezes. Eu queria um personagem que tivesse navegado por política, medicina e religião, né? Não necessariamente precisava ser um espírito, né? E assim, o que me atraiu na figura do Bezerra de Menezes foi a riqueza de fontes.
Eu era um pesquisador, estava começando, seria a minha primeira pesquisa mais a fundo, mestrado, né? E aí, quando eu descobri lá na graduação assim, a facilidade de a gente tratar fontes, encontrar fontes a respeito de Bezerra de Menezes, aí eu falei, bom, então é esse mesmo, né? E tanto é que o trabalho ele é uma trajetória que ele tenta entender o que era medicina, o que era política e o que era religião no século XIX, focado especialmente no espiritismo. Esse trabalho ele me levou a questionar mais tarde, isso é uma das razões de ter ingressado no doutorado, né, a respeito de como que essas esferas, né, a política, a ciência e a religião, elas se comportam dentro da nossa sociedade. E aí, mais uma vez, o Rio de Janeiro, pela riqueza de fontes, pela posição que ela tem na história em relação a essas esferas, né? Ela foi um fator determinante para que eu escolhesse esse tema, cura e caridade espírita, no Rio de Janeiro da Primeira República. Aí a tentativa é entender como que ciência, né, por isso a figura da cura, e religião do espiritismo, eles vão se entrelaçar, né, nesse processo de constituição da República a partir do final do século XIX e início do século XX. Alguns autores, né, discutem a respeito de como que na Europa essas esferas elas conseguiram se separar, né, com o advento da modernidade, ou seja, quem cuida da realidade é a ciência, quem administra o Estado é a política, né, e cabe à religião a transcendência, e uma esfera não interfere na outra. Na nossa sociedade isso não aconteceu nunca, né? Em momento nenhum a gente teve essa separação. Tanto é que a gente tem uma bancada evangélica, uma coisa que é inconcebível em países da Europa, né? A gente tem pastores tentando curar a Covid, né? Assim como a gente tem uma tentativa de interferência, né, dessa esfera religiosa no âmbito da ciência, da cura, né, do cuidado do físico, inclusive entre os espíritos, né? A gente conhece aí um grande número de espíritas que se notabilizaram justamente por conta disso, de tentar apresentar práticas de cura, né? Então, a ideia do trabalho ele começa tentando mostrar como que essas práticas de cura espíritas elas encontraram um ambiente muito propício, né, no Rio de Janeiro, uma vez que quando o espiritismo ele chega no Rio de Janeiro, né, na década de 1860, e mais particularmente na década de 1870, o mesmerismo, né, em primeiro lugar, e posteriormente a homeopatia já estavam aqui há bastante tempo, né? As práticas de magnetismo animal, assim como a homeopatia travou, ela tem uma relação bastante interessante com o espiritismo, que é a sua tentativa de se apresentar como uma ciência, né? A tentativa de ingressar no ambiente acadêmico, né? Inclusive de diplomar pessoas e os embates entre os homeopatas dentro da própria esfera da homeopatia e o combate feito pela medicina em relação à homeopatia. Então, quando o espiritismo ele chega no Brasil, né, na década de 1860, ele fica confinado a um pequeno grupo de intelectuais franceses ali da corte, né? Mas esse espiritismo ele não prospera, ele só começa a prosperar mesmo a partir da década de 1870, quando começa a desenvolver práticas de cura, né? As casas espíritas que vão se formar nessa época, o primeiro jornal espírita do Rio de Janeiro, que é a Revista Espírita, nas suas 6 edições, eles estão tratando de loucura e de cura o tempo todo, né? Essa prática, né, essa prática de curar através da homeopatia, depois eu vou mostrar no meu trabalho que, na verdade, isso não é homeopatia, né? Embora se use remédio homeopático ali, o processo que os espíritas usam não tem nada a ver com homeopatia, mas é a partir desse momento que o espiritismo começa a atrair pessoas, não seguidores, é diferente. Começa a atrair uma grande quantidade que vão às casas espíritas à procura de cura, né? Isso que Silvio Damasio vai chamar de elite ao povo, né? Ele sai daquela esfera da elite, das discussões
mais filosóficas, junto àquele grupo de intelectuais, e se aproximam do povo justamente por conta dessas práticas, né? Essas práticas de cura, né? Além disso, o espiritismo está imerso aí dentro daquilo que eu chamo de um grande mercado terapêutico da corte, que não envolvia só os praticantes de magnetismo animal ou de homeopatia, mas também a medicina, que está tentando se afirmar como única, né, prática capaz de curar e que deve curar, assim como também todas as práticas desenvolvidas pelos chamados barbeiros sangradores, né, que eram indivíduos oriundos das culturas africanas e que andavam pelas cortes. Eles andavam aqui no canto esquerdo da tela, tem uma imagem de um barbeiro sangrador com é tipo uma bicicletinha, né? Eles andavam de porta em porta pela corte, fazendo sangria, aplicando ventosa, né? A imagem da direita aparece ali uma pintura onde tem um barbeiro colocando ventosas nas costas das pessoas. Isso era uma prática aceita pela população, né, como prática de cura, e o espiritismo ele vem como mais uma dessas alternativas terapêuticas. Então, existe todo o mercado terapêutico no Rio de Janeiro que aceita, absorve, né, essas práticas, né? A partir de 1870, como eu disse, isso vai começar a proliferar no Rio de Janeiro, né, tanto atraindo médicos, em grande parte homeopatas, né, como também pessoas sem nenhum tipo de formação. Alguns dos médiuns mais conhecidos da corte do Rio de Janeiro, eles não eram pessoas que eram médicos ou formadas em alguma coisa, né? O João Gonçalves, que é apontado como um dos responsáveis pela cura pela conversão de Bezerra de Menezes, ele é uma pessoa sem nenhum tipo de formação, mas essas pessoas vão começar a curar sistematicamente, né? Isso aí é uma imagem do Hospício Dom Pedro II, né? Que depois vai se transformar no Hospital de Alienados do Rio de Janeiro. A loucura é um tema que é bastante discutido na corte no final do século XIX, e é um tema assim, tão importante, mas tão importante, que uma das primeiras ações da República, né, antes mesmo da Constituição, foi justamente a transformação do Hospital Pedro II em Hospício Nacional de Alienados e a expulsão quase que completa das freiras, né? Era um debate que se alastrava durante bastante tempo, a interferência das freiras no tratamento dos loucos, coisa que os médicos não queriam que acontecesse de forma nenhuma, né? Depois disso, a gente vai ter um Rio de Janeiro, aí a figura do Oswaldo Cruz com a epidemia de peste, né? A peste ela chega no Brasil no iniciozinho da década de 1890, primeiro em São Paulo, né? E através do contato portuário ela vai se espalhar, né? Vai chegar no Rio de Janeiro no final da década de 1890, iniciozinho do século XX, ela se espalha e ela vai se juntar a um grande número de outras epidemias que frequentemente assolavam as cidades, principalmente as cidades costeiras, né? A gente tinha malária, tinha febre amarela, a peste, né? A tuberculose, que matavam, assim, a tuberculose então era endêmica, né? Matava uma grande quantidade de pessoas, né? E é nesse universo aí que o espiritismo está inserido, né? No final do século XIX, em 1893, se não me engano, vai surgir na Federação Espírita Brasileira o Serviço de Assistência aos Necessitados. Em primeiro lugar, esse serviço ele não é um serviço da FEB, ele é um serviço inserido, né, por um dos participantes, não me lembro o nome dele, mas que se transforma dentro da Federação Espírita Brasileira no serviço que mais vai atrair pessoas, né? Há declarações de membros da federação dizendo que o reformador imprimia 200 exemplares que eram distribuídos de graça para a população, os grupos de estudo não aparecia quase ninguém, mas o serviço de assistência aos necessitados estava sempre cheio, né? Além disso, a gente tem aí uma disputa no final do século XIX, que é entre o grupo que entende o espiritismo como ciência e um grupo que entende o espiritismo como religião. Sai vencedor esse grupo que entende o espiritismo como religião por conta de uma série de estratégias que eles vão implantar, né? Essa foto aí é a foto da série histórica da Federação Espírita Brasileira, ela só vai ser fundada só em 1911, né?
Até lá, a FEB ela vai zanzar pelo Rio de Janeiro em vários endereços diferentes, né? Uma das razões que eles apontam para a criação da sede é justamente o aumento vertiginoso de pessoas que vão, né, até a federação procurando cura, né? E os religiosos eles vão utilizar de várias estratégias para acabarem consagrando, né, o espiritismo como uma religião e se afastando cada vez mais dessa ideia de espiritismo ciência, né? Aqui no início do século XX, isso aí é uma foto que mostra aí um pouco da destruição do Rio de Janeiro, né, por conta da reforma Pereira Passa, a reforma do Porto, né, e as campanhas que vão começar a ser deflagradas por Oswaldo Cruz, as campanhas de saúde, né? Eles vão promover uma reforma urbana justamente no coração do Rio de Janeiro. A reforma ela tinha por objetivo, primeiro ela começa com a reforma do Porto, né, o Porto do Rio de Janeiro, que vai perdendo cada vez mais relevância em relação ao Porto de Santos, o alargamento das ruas, né? As ruas eram muito estreitas, dificultava o escoamento daquilo que era embarcado e desembarcado no Porto do Rio de Janeiro, mas é justamente nesse centro que boa parte da população sobrevivia, né? Através do comércio de coisas, prestação de serviços, e essa população ela vai gradativamente sendo expulsa. Há uma forte campanha, aí, inclusive de cunho imobiliário, a fim de acabar com os cortiços, né? É conhecida a história do cortiço, o Cabeça de Porco, né? Que, segundo alguns, chegou a abrigar quase 2.000 pessoas. E aí a gente vai ter cada vez mais a movimentação dessa população em direção às favelas, né? As favelas que vão começar a surgir no Rio de Janeiro, vão começar a se espalhar aos morros, né? E em relação aos subúrbios, por conta da expansão da malha ferroviária. E isso para o espiritismo é uma coisa interessante, porque o espiritismo ele se apresenta sempre como uma religião de cidade, né? Uma religião urbana. E eu tento discutir no meu trabalho de doutorado que uma das formas da expansão do espiritismo no Rio de Janeiro, né, na cidade do Rio de Janeiro, se dá justamente por conta da expansão da malha ferroviária, né? Essa aqui é uma tabelinha que mostra aqui o número de receitas e prescrições feitas na federação entre 1905 e 1913, né? Esses números, eles são números extremamente inflados, né? Eu não confio em nada desses números, e assim, porque é uma questão de conta, né? Você aviar, por exemplo, em 1913, 241 mil receitas no mês, isso é equivalente a mais ou menos 20.000 receitas por mês, né? A federação ela nunca teve, em momento nenhum, lá no meu trabalho de doutorado, eu faço uma relação de todos os médiuns que atenderam na federação, pelo menos até a década de 1920. Em momento nenhum, a federação ela teve mais do que 17 médiuns atendendo. Você pega 20.000 receitas, divide por 17 pessoas, é impossível, né? É uma conta que ela não bate. Mas, de qualquer maneira, né, ela indica, essa numeração ela não engloba só os atendimentos pessoais, mas também aqueles, a federação ela não distribuía medicamentos só dentro da federação, ela distribuía medicamentos também para outras casas espíritas no Rio de Janeiro, né, que faziam esse tipo de assistência também. Além disso, eles faziam prescrição por correspondência, né? As pessoas mandavam cartas pedindo e tal. Então, é possível que nessa contabilidade esses atendimentos também tenham entrado. Ainda assim, é uma quantidade gigantesca, né, de atendimentos, não só de atendimentos e de receitas, né? Há um momento lá em que eles começam a fazer um levantamento também dos óbitos, né? E em momentos de epidemia, em 1909, você tem o retorno, né, da febre amarela no Rio de Janeiro, a epidemia de 1908, 1909. Observe como é que os números de atendimento eles vão aumentando bastante, né? Além dos atendimentos, eles também faziam distribuição de dinheiro e de mantimento, né? Então, essa conta aí vai aparecendo 6 contos, 4 contos, 6 contos de novo, 7, ela vai crescendo ao longo do tempo. Não se tratava só de assistência, também tinha assistência material, também vai ter um gabinete odontológico, né, onde eles fazem uma contabilidade do número de extrações, de obturações, de pequenas cirurgias e tal. A FEB ela se transforma num posto de assistência médica, né?
E isso vai atrair um grande número de pessoas, não necessariamente que vão se converter ao espiritismo, né? A gente vai ver também, a partir da década de 1910, né, a divisão, né, do espiritismo através do surgimento de duas linhas que estão bastante ligadas ao espiritismo, que é o racionalismo cristão e uma vertente da Umbanda. É importante a gente frisar isso. É uma vertente da Umbanda, não é a Umbanda, uma vertente da Umbanda é chamada de Umbanda Branca. Essa definição é dada pelos próprios seguidores, né? É formada por membros oriundos do espiritismo, o racionalismo cristão é um deles, né? Um rico empresário de São Paulo, que em algum momento lá, olha só, mais uma vez a questão da cura, né? Ele é doente, com problema de coração, é atendido numa casa espírita em Santos, fica curado e tal, se transforma em espiritismo, mas começa a dizer que o espiritismo está tudo errado, né? Que o espiritismo tinha deixado de ser ciência. Migra para o Rio de Janeiro, no início, o comendador Matos, né? Ele migra para o Rio de Janeiro no início da década de 1910, tenta convencer os membros da Federação Espírita Brasileira de que os rumos da Federação Espírita Brasileira estavam errados, que o certo seria o que ele indicava, né? O espiritismo tinha que ser uma ciência, não consegue, e aí funda a própria linha dele, chamada de racionalismo cristão. Essa é a imagem do prédio do primeiro templo racionalista cristão do Rio de Janeiro, fica ali atrás da UERJ, né? Está lá até hoje, assim como o hospital, o primeiro hospital. Aí, mais uma vez a questão da cura, né? Eles vão criar um hospital voltado para a cura, de acordo com os ditames do racionalismo cristão. Ele começa pegando as obras de Kardec, né? E assim, é uma fonte muito rica de pesquisa, tá? Porque esses caras, eles têm lá armazenados os jornais, os escritos, os livros, e está aberto para pesquisa. Eles nunca me impediram de tentar pesquisar nada lá, não, né? Assim como a gente vai ter também o surgimento dessa vertente da Umbanda, que a gente chama de Umbanda Branca. Esse cidadão que está lá no final da página, lá no centro da imagem, é Zélio Fernandino de Moraes, né? Segundo os seguidores da Umbanda Branca, é o criador da primeira casa de Umbanda do Rio de Janeiro, o mito fundador, né, do Caboclo das Sete Encruzilhadas, é bastante conhecido. Se você perguntar a qualquer um bandista do Rio de Janeiro onde surgiu a Umbanda, ele vai dizer a mesma coisa, né? Surgiu em 19... A data é bem significativa, né? 15 de novembro de 1908, né? Na sede da Federação Espírita do Rio de Janeiro, que ficava em Niterói e tal. Isso é uma conversa muito mal contada, né? A gente não vai ter tempo de discutir isso aqui. E ficou, né? Essa é uma história que ela só vai surgir, só vai começar a surgir mesmo depois da década de 1960, quando o Zélio Fernandino de Moraes começa a dar uma série de entrevistas, inclusive para uma pesquisadora americana chamada Diane Brown, né? É ela que empresta esse título, né, de mito fundador, né? E uma das vertentes da Umbanda, né, essa Umbanda, que é uma Umbanda que ela está muito ligada ao espiritismo, inclusive nos seus escritos iniciais, é justamente o aspecto da cura, né? As casas de Umbanda, na década de 40, mais ou menos, eles vão atender, vão prestar assistência a um número muito maior do que as casas espíritas. Bom, a gente, depois, no início do século XX, esse aspecto da caridade ele começa a mudar, não só se baseando na cura, mas principalmente na assistência a crianças desamparadas, né? Isso aqui é uma fachada do Abrigo Teresa de Jesus, que existe até hoje. Ele foi fundado em 1919, foi a primeira casa de assistência à infância no Rio de Janeiro, e a única casa que assistia meninos e meninas. A grande maioria das casas de assistência elas só atendiam meninas, né? Há um aumento vertiginoso da população do Rio de Janeiro, há um aumento enorme da criminalidade, do número de crianças abandonadas e do número e da criminalidade entre crianças e adolescentes, né? Isso vai repercutir nos jornais o tempo todo, né? E o espiritismo ele começa a organizar uma grande quantidade de casas de assistência à infância, né? Isso aqui é o Abrigo Teresa de Jesus. Aqui a gente tem o Lar Anália Franco, que é fundado pelo marido da Anália Franco, que vem para o Rio de Janeiro depois da morte dela, né? Ele é também de 1923, se eu não me engano. E aqui é a Aura Celeste, que vocês já devem ter ouvido falar, o Abrigo João Evangelista, que também existe até hoje, essa é a fachada dele, né? Aqui já é ela velhinha já,
né? E, se eu não me engano, saiu um ano antes da morte dela, com as crianças do abrigo, né? E aqui o abrigo Seara dos Pobres, que hoje se chama Casa Bezerra de Menezes, fica ali no Campo de São Cristóvão, pertinho do Colégio Pedro II, né? Essa é uma foto aí de 1934, tá vendo? Só meninas, viu? A maioria das casas elas só atendiam meninos. Mas o Espiritismo ele vai começar a dividir com a Igreja Católica, né, esse trabalho de assistência à infância no Rio de Janeiro. Bom, bem-vindo de volta. Assim, eu fico sempre feliz quando você fala desse tema, porque, além de falar de espiritismo em si, você fala dessas subcorrentes, né, e dos campos próximos. Eu, por exemplo, eu tenho morro de curiosidade para entender direito o que o racionalismo cristão tem de tão diferente. Porque, assim, eu nunca entendi. Eu comprei aquele livro deles uma vez, quando eu era garoto ainda. Vida Fora da Matéria, tinha propaganda na televisão. Gastei uma grana, o livro era caríssimo, não sei por quê, um livro de 200 páginas por aí. Tinha umas ilustrações bonitas, né? Era editorial unificada, mas assim, eu fui vendo aquilo e o que tem de específico nisso? Parecia espiritismo. Até as ilustrações, era os homens nas ilustrações tinham aquele bigodinho dos anos 30, 40. Você vinha assim, cara, isso aqui é antigo pra caramba. Mas assim, eu não lembro de ter visto nada que assim, um espírita não. Ah, esse é espiritismo, o que tem de mais? Né? Você poderia falar um tiquinho mais disso? Quer dizer, ok, Rapaz, ele tem uma. olha, eu vou te contar um negócio. A gente, nós como pesquisadores, todos nós, né, acho que na carreira da gente, a gente já teve que ler coisas que foram terríveis, né? A leitura desse livro foi uma delas. Rapaz, mas como foi torturante ler aquilo. Como você diz assim para você mesmo, não, você tem que ler, vai falar sobre isso, você tem que ler. Mas cada vez que eu abri aquele livro, eu falava, meu Deus do céu, como é que pode? E assim, é muito curioso, porque ele usa. Desculpa eu estar falando isso, De mas momento de desabafo acadêmico, gente, né? é, Não fiquem é verdade. chocados. Bom, eu acho que vocês já passaram por isso também, né? Quando você, às vezes, você precisa ler alguma coisa, ou precisa pesquisar alguma coisa, que você diz assim, pô, esse cara é maluco, não tem noção do que está escrevendo, né? E para mim foi muito complicado, porque eu estava começando, eu estou terminando a faculdade de Física, né? Além desse meu problema na UERJ, ainda estou chegando no final da faculdade de Física, esse troço é difícil pra caramba, é mais difícil que matemática. Cabe lembrar que você já é formado em matemática e história, né? Mas assim, a faculdade de Física é bem mais difícil, né? Foi um sofrimento. Aquele que você termina, que não, agora tem que terminar. Cara, E é se muito- com uma nas costas de matemática você está achando difícil, pô, para mim então seria só outra vida. Imagine. não, é muito complicado. E é complicado, é mais interessante assim, porque eu estou no final É igual matemática. Matemática também pega as matérias mais complicadas, joga lá nos últimos períodos. Aí por isso que ninguém consegue se formar, fica todo mundo preso lá no finalzinho, né? Física faz a mesma coisa. Aí, quando eu vou fazer prova, minha sala tem um aluno, tem dois alunos, às vezes não tem ninguém. Eu estou fazendo pelo CEDET, né? Eles colocam várias disciplinas para fazer as provas na mesma sala. Às vezes tem 6, 7 disciplinas, eu olho em volta assim, tem eu, mais um, mais outro, porque não tem quase ninguém. Mas ele... Marcos, Oi, deixa eu fazer uma pergunta para você também, que depois você responde tudo de uma vez. Pode ser, por causa do tempo? Eu pode, estou com um pouquinho pode. de receio. Você estava falando inicialmente, eu até entendo algumas correlações, obviamente, mas a gente tem que compreender que a gente está conversando aqui para um público muito diverso, principalmente o nosso foco são para pessoas que, de alguma forma, elas têm um interesse em estudar o espiritismo, entender o espiritismo acadêmico. Então, eu só queria que você voltasse um pouquinho mais a falar sobre essa correlação que você começou a falar, e, logicamente, com o tempo não te deu possibilidade de você desenvolver, essa correlação da homeopatia com o espiritismo, né, que eu acho que é interessante, que você começou, mas você não conseguiu finalizar, porque teve que acelerar, obviamente, a sua fala. E também chamar a atenção sobre essas questões, né, culturais, realmente, do Brasil, sobre o curanderismo. Como você mostrou imagens do DB, imagens bem antigas de escravizados que eram curandeiros, isso foi muito bem relatado eu acho que o Rodrigo, né, talvez aí ele conheça, foi muito bem relatado num livro do Thomas Eubank, chamado Vida no Brasil, em que era um diário, né, em que esse viajante, na realidade inglês, radicalizado nos Estados Unidos, ele, quando veio aqui, logicamente, ele retratou uma série de coisas,
Brasil mais retido no Rio de Janeiro, que era a capital do Império na época, o período imperial em que ele esteve no Brasil, em que ele ficou muito espantado sobre essa secularidade religiosa no Brasil na época, inclusive também a ação dos curandeiros, como que eles eram acionados, fazendo uma série de ações terapêuticas em curas. Então, isso não é algo, né, novo no nosso país. Então, o espiritismo, quando veio, já tinha, de alguma maneira, né, todo um histórico. Isso é muito bom a gente ressaltar, né? Então, esse livro do Will Bank, ele é muito claro nessa amostragem para a gente mesmo de como culturalmente a gente era receptivo a essas diferentes curas às quais você sinalizou. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão da homeopatia e espiritismo, que eu acho que pode, de alguma forma, ser interessante para as pessoas que vão assistir o nosso vídeo, se estão assistindo agora ou vão assistir depois. E também a questão do racionalismo também, né, que o Rodrigo acabou falando também, eu ia chamar a atenção sobre isso. E outra questão também que eu fiquei bastante curiosa, eu acho que isso aí é algo que merece até estudos bastante específicos, cuidadosos, acadêmicos, são em relação aos abrigos, né, os abrigos espíritas, os quais você sinalizou, né? Esses abrigos, eles eram custeados especificamente por quem? Né? Quem logicamente, você falou que eram abrigos espíritas, ok. Mas quem eram esses espíritas? Como o dinheiro era arrecadado? Que eram diversas crianças, como você mesmo mostrou naquela fotografia, né? Então, para custear tudo aquilo, era necessário algo, né? Quem é que doava? Como que isso funcionava? Você tem uma noção dessa logística? Como que havia algum auxílio do Estado nessa situação? Eram só realmente doações? Como que isso era gerido? Então, seriam essas as minhas questões que eu acho que dá para você aí desenvolver até o final da sua fala. Muito obrigada, Marcos, pela sua presença. Eu vou tentar ser rápido aqui, até por conta do tempo do Rodrigo, né? Eu estava falando a respeito da faculdade de Física, porque uma das razões que o comendador Matos apresenta para a constituição do racionalismo cristão, ele diz que o espiritismo tinha deixado de ser uma ciência, o espiritismo tinha deixado de ser científico. E ele usa desse trabalho, não sei se você deve lembrar disso, ele usa muito dois conceitos que são muito são basilares em física, chamados de força e energia. Só que ele usa esses conceitos de uma forma sem pé nem cabeça, né? Ele tenta juntar símbolos para provar que 2 mais 2 é 5. Então, fica um negócio totalmente estranho, repetitivo, chato demais. Mas ele era muito rico, né? Essa é uma das grandes características do Matos. Ele era muito rico, né? Ele enriqueceu no Porto de Santos com um comércio de café. Aquele prédio que eu mostrei para vocês, ele foi construído em 1910. Em 2 anos eles construíram aquele prédio e construíram um abrigo do lado. Ele começa a formar sedes do racionalismo cristão espalhados pelo Brasil inteiro, né? Essa sede que aparece ali, ela é a sede central. Tudo que acontece no racionalismo cristão no Brasil e fora do Brasil sai dali, inclusive os textinhos, né, que eles usam nas reuniões deles, sai tudo dali, é tudo centralizado, muito centralizado, né? Mas essas casas, elas começam com a mesma nomenclatura, né? Eles começam com a nomenclatura de casa espírita, né? Centro espírita, racionalista, cristão e tal. Eles só vão mudar isso na década de 40, década de 60. Então, esse que é o interessante, né? Eles vão tentar constituir uma religião, um segmento religioso que tivesse uma ligação estreita com ciência, algo que eles vão dizer que o espiritismo se afastou. Tanto é que ele briga com diversos psiquiatras, né? Seria bom que a Angélica estivesse aqui, mas ele chama, inclusive, o Juliano Moreira para debate, diz que a medicina está errada, que ele consegue curar a loucura das pessoas. Ele faz uma confusão danada. Inclusive, ele compra um jornal no Rio de Janeiro, um jornal que tinha assim, uma circulação relativa, e começa a colocar as teses dele lá. Por outro lado, né, os umbandistas, esse do grupo da Umbanda Branca, eles vão afirmar justamente o contrário, né? Enquanto o Matos está dizendo que o espiritismo tinha deixado de ser científico, esses seguidores da Umbanda Branca, eles vão dizer que o espiritismo era uma religião de elite, de brancos, onde negros e índios não tinham voz, né? Inclusive, nesse mito fundador do Caboclo das 7 Encruzilhadas, essa é uma das razões, né? Ele tenta se manifestar lá na reunião, não consegue, não deixa, interdito, e ele diz que vai fundar uma nova religião onde negros e índios vão poder falar, né? Poder se expressar, né? E
E aí a gente tem uma divisão dentro desse grupo aí de religiões, digamos assim, mediúnicas, né? Não é um termo que se usa na época, mas a gente já pode dizer assim, essas religiões mediúnicas, elas começam a se afastar dentro desse período, né? A homeopatia, ela tem um aspecto bastante interessante em relação aos espíritos, e é uma coisa que é bastante necessário deixar bem claro, né? São os espíritas que procuram homeopatia. A homeopatia nunca procurou espiritismo, né? Os médicos homeopatas que eu conheço até hoje estão tentando falar para as pessoas que homeopatia e espiritismo são coisas diferentes. Eu tenho um amigo meu que ele diz que isso é um inferno na vida dele, né? Porque de vez em quando ele recebe no consultório dele, alguém pergunta assim: o senhor é espírita, né? Não, não sou espírita, não. O espiritismo não tem nada a ver com homeopatia. Mas há uma ligação bastante próxima, né, desses médicos, né? Aquele médico vai fazer a tradução das 4 primeiras obras do francês para o português na década de 1870, esqueci o nome dele. Ele é um médico homeopata, né? Dias da Cruz, que faz parte da federação, que caminha, né? Que vai reformular a homeopatia no início do século XX, é homeopata, né? Então, essa aproximação do espiritismo com a homeopatia, ela vai trazer para o espiritismo, digamos assim, a ferramenta, né? Essa ferramenta de cura. Eu tento mostrar no trabalho que aquilo não é homeopatia. A homeopatia, como constituída por Hahnemann, ela tem uma característica que é totalmente diferente, né? Eu não sei se vocês já foram numa consulta alguma vez no homeopata. Você vai numa consulta com o homeopata, você passa 1 hora conversando com o cara, né? O cara quer saber da tua vida toda, o que você come, como é que você dorme, a roupa que você usa e tal. Porque isso era uma das recomendações do Hahnemann, né? Que essa anamnese ela fosse bastante longa e detalhada. Inclusive, ele diz que é para não interromper o paciente, deixar ele falar, né? O medicamento que é usado, o que Hahnemann recomenda? Que primeiro o médico teste nele. Porque o que o medicamento da homeopatia faz? Ele tenta desenvolver os mesmos sintomas da doença que o sujeito estava passando, né? E nas casas espíritas isso não acontece. Uma das razões de você ter essa quantidade enorme de atendimentos na Federação Espírita Brasileira, o João do Rio relata isso, né, na obra As Religiões do Rio de Janeiro, é que as consultas eram coletivas, né? Você tinha uma mesa assim enorme, com um médium lá, com 4, 5, 6, 7 pessoas, aí vinham os espíritos e, olha, isso, tal, prescreve, dá pro cara, entendeu? Então, assim, tá, essa individualidade da homeopatia, ela some, né? Desaparece completamente, né? E quem faz o diagnóstico não são quem está atendendo, são os espíritos, né? Inclusive, tem até uns casos muito curiosos de médium que atendia, que tinha um espírito que fazia o diagnóstico, e o outro espírito que fazia a prescrição das doenças. Então, se os dois não viessem no mesmo tempo, né, podia até descobrir qual era a doença do cara, mas não tinha a prescrição, porque o outro não veio, faltou, não tem como te dar o remédio. Então, isso não é homeopatia, né? O espiritismo ele se apropria dessa medicação, né? Mas o que eles estão fazendo ali não é homeopatia é outra coisa, né? Mas vai servir como ferramenta para essa prática, né? Essa prática de cura que é o que vai atrair uma grande quantidade de pessoas. Frisando mais uma vez, essa atração ela não é capaz de criar seguidores, né? De criar pessoas que realmente se tornem espíritas. Eles vão atrás disso, né? Atrás de cura, atrás de assistência, né? Se você pegar esse quantitativo de pessoas que são atendidas e comparar com o número de espíritas do Rio de Janeiro, é muito, muito menor, né? Eu acho que a gente ainda tem trabalhos importantes para fazer nesse campo, para entender o que é essa caridade espírita, que divide, né? Assistentes e assistidos. Vocês já frequentaram casa espírita, vocês conhecem casa espírita, vocês sabem que nas casas espíritas, a grande maioria dos assistidos não tem participação dentro da casa. Quantas vezes você já viu assistido fazendo palestra? Ou participando de direção de casa? Não tem. Parece que é uma coisa... tem um trabalho até que eu já mencionei aqui do companheiro. Ele é autor, inclusive, de um dos artigos da revista Interações desse mês agora que passou, que foi dedicado ao espiritismo, que ele é assistente social, que ele discute justamente isso, né? O que é essa caridade espírita? Que divide quem é assistente e quem é assistido, né? Tem uma coisa que eu estou bem afastado de casa espírita, né? Essa pandemia aí foi um negócio terrível, eu briguei com todo mundo, deu uma confusão danada, os caras se recusaram a fechar a casa espírita, queriam continuar atendendo, a casa espírita que eu frequentava virou uma casa de oração, sabe?
oração e cura. Tem reunião segunda-feira lá para curar as pessoas. E aí você vai encontrar dentro dessas casas, por exemplo, essa casa que eu frequentava, tinha um negócio lá, eles insistem em fazer sopa todo sábado de manhã. Pô, às vezes está um calor, cara, que ninguém aguenta, né? E não, tem que fazer a sopa. Não parece que se não fizer a sopa, não é reunião de sábado. Não, tá bom. Mas é isso, né? A homeopatia ela vai servir como uma ferramenta muito importante para o espiritismo. E a gente pode tratar, inclusive, em termos de comparação religiosa. Porque, por exemplo, a gente, nesse ponto, carece um pouco de fonte, mas eu tentei fazer um levantamento tentando mostrar que as casas que sobreviveram no Rio de Janeiro, pelo menos do início do século para cá, né, nesse período, sobreviveram até hoje, foram as casas que elas tinham serviço de assistência ou de cura ou de caridade. Casas que eram voltadas só para estudo desapareceram, né? O que vai acontecer também com uma linha religiosa, né? A teosofia no Rio de Janeiro. A teosofia não tinha serviço de assistência de caridade para ninguém, era estudo mesmo, né? Sumiu. Então, assim, esse lado do espiritismo, essas ações de cura, ações de caridade, ele é muito importante, inclusive, para a sobrevivência da própria doutrina espírita, né? Depois da homeopatia, você tinha me perguntado mais alguma coisa, eu esqueci. Foram dos abrigos. Os abrigos. Essa questão dos abrigos, ela precisa ser inserida na própria questão da cidade do Rio de Janeiro, né? Nas cidades, de uma forma geral, do Brasil, do início do século XX. Como eu disse, o Rio de Janeiro, em 1890, lá na Proclamação da República, uma das primeiras ações da Proclamação foi a constituição do censo, né? O primeiro censo da República. Se eu não me engano, esse censo da República vai dar para o Rio de Janeiro uma população em torno de 290 mil habitantes. No início do séculozinho, finalzinho de 1890, início do século, a população ela pula para 600 mil. Quer dizer, em 10 anos, ela mais do que dobrou, né? No início da década de 1910, já são mais de 1 milhão de habitantes. Em 1920, se passa para 2 milhões, ou seja, há uma explosão populacional no Rio de Janeiro, que é um negócio absurdo, é muita gente, né? Quem que é essa muita gente? Parte dessa população é a população de escravos, que vem das fazendas do interior, que vem para a cidade. Parte são imigrantes, né? Principalmente portugueses e espanhóis, né? E a cidade ela não tem capacidade para abrigar essa população toda. Então, assim, a quantidade... E o Código Penal, você conhece melhor do que eu, o Código Penal de 1890, colocava na mesma linha, né, de punibilidade crianças e adultos, né? A Adriana sabe melhor do que eu isso. Era o juiz que ele decidia pela intencionalidade, né? Ele achasse que o adolescente lá tivesse cometido um crime e ele tivesse tido intenção, ele ia para uma cadeia junto com o adulto. Aí começa a proliferar vários escândalos no Rio de Janeiro, né? De crianças, adolescentes que são violentadas dentro de cadeia, que são agredidas, que são mortas. Aquilo começa a repercutir. Há uma discussão também muito grande em relação aos loucos, né, que são encarcerados junto com a população, digamos assim, normal, né? É aí que vai surgir o primeiro manicômio judiciário no Rio de Janeiro, na década de 1920. Há um aumento da criminalidade muito grande dessa população de jovens, né? E aí isso começa a aparecer nos jornais e tal. Então, há uma preocupação, digamos assim, social com a direção dessas crianças. Mas a gente está vivendo um momento em que não tem Estado, né? É política liberal. O Estado não entendia isso como responsabilidade dele. Tanto é que o primeiro hospital público do Rio de Janeiro ele só vai surgir na década de 30. Até esse período, o hospital no Rio de Janeiro fazia parte da rede da Santa Casa da Misericórdia, né? Tudo era em relação à rede da Santa Casa da Misericórdia, e os católicos eram os únicos que forneciam algum serviço de assistência a essa população de crianças e adolescentes, mas, como eu disse, né, principalmente de meninas, né? Aí que, na década de 1910, precisamente em 1912, vai surgir o primeiro abrigo, que é o abrigo Teresa de Jesus, que existe até hoje, né? E aí você disse, de onde é que vem o dinheiro, né, para fazer isso tudo? Primeiro, o próprio Estado ajudava, né? O Estado ele continua fornecendo verba tanto para as casas católicas quanto para esse conjunto de casas
espíritas que vão começar a fornecer assistência. Em segundo lugar, essas casas, eu mostrei isso lá na tese, elas vão atuar intensamente na sociedade do Rio de Janeiro, promovendo bingos, festas, encontros, inclusive utilizando da sede de locais assim bem conhecidos da alta sociedade, né, do Rio de Janeiro, que faziam bingos, né, festas, tinha coisa de música, eu coloquei um monte de foto lá na coisa. Então, assim, e eles conseguem, né, a assistência da população para manter essas casas, né? Assim, em torno de 20 casas, mais ou menos, tá? Não são poucas casas, não, tem bastante, que vão se espalhar pelo Rio de Janeiro e que vão, assim, movimentar mesmo a sociedade, né, nesse sentido. Depois, com a ascendência de Vargas, principalmente do segundo governo Vargas, aí sim, há toda uma mudança, você vai ter um Estado muito mais presente, né? A constituição de hospitais públicos, de assistência, é um momento de altíssima repressão às religiões, principalmente as religiões, digamos assim, mediúnicas, casas espíritas, casas de umbanda, elas são extremamente monitoradas, né? O Centro Espírita Jacarepaguá, não sei se vocês já foram lá, eles têm um museuzinho, né? Já foi, Rodrigo? Eles fizeram uma sala. Eu nunca fui, mas conheço muita gente de lá e eu sempre passava na frente. É que eu nunca acertava o dia da sessão porque eles não punham em lugar nenhum. Só para iniciados. Mas eles têm uma sala lá, né? A Tereza, eu já fui lá umas 2 vezes, eles fizeram lá uma sala, né? Um memorial e tal. É muito interessante, né? Porque eles têm lá preservado documentos mesmo, né? De assim, autorização, atestado de sanidade mental dos médiuns. Tinha que ficar estampado assim na entrada da instituição, né? Mostrando que os médicos estavam ali, não eram malucos, eles tinham passar por um atestado de sanidade mental. E a polícia do Estado ela tinha que autorizar o funcionamento da casa, ou seja, eles fizeram, né, um tremendo monitoramento a respeito dessas religiões. Porque, isso eu também tento mostrar lá o Centro Espírita Jacarepaguá, um dos diretores do centro era o Almirante de Marinha, cara. Né? Ali você tinha altos oficiais do Exército, você tinha advogados e tal. Então, os órgãos de repressão não entravam assim nesses lugares para prender. Era bem diferente das casas de Umbanda, né? E as casas de Candomblé, onde a polícia constantemente estava invadindo, prendendo as pessoas. É engraçado que você lê os artigos, né, dessas batidas da polícia e você não consegue entender assim, qual a razão jurídica para prender aquelas pessoas. Né? Eles dizem assim, eles estavam fazendo barulho, estavam matando animais, a população começava a reclamar, porque eu acho que faziam muito barulho mesmo, né? Tambor, aquela música e tal, né? E a população chamava, a polícia entrava e invadia. Tem uma colega lá da Unirio que ela pesquisou um tipo de umbanda no Rio de Janeiro, chamado de umbanda Molocô. Ela estava mostrando uma foto de um jornal do Rio de Janeiro, onde pegaram, assim, invadiram a casa, né? Prenderam todo mundo lá, e a capa do jornal, um negócio impressionante. Eles fizeram uma montagem assim em volta da capa, com a foto de todo mundo que foi preso na capa. Tinha umas 40 pessoas, assim, né? A capa do jornal. Né? Então, essa repressão ela é bastante intensa, mas não impediu que esses grupos religiosos continuassem atuando. Né? José Carlos Mota Carmona comenta: tema fascinante e historicamente importante. Larissa Camacho Carvalho. Oi, Larissa. Boa tarde, pessoal. Ótimo trabalho. O José Carlos Carmona também diz, né? Racionalismo cristão antes, risos. Ou seja, você está devendo aí mais sobre o racionalismo cristão, Marcos, fica para uma próxima. E o Vinícius Lousada diz, boa tarde, muito curiosa a pesquisa sobre o racionalismo cristão. Então, como eu disse lá no início, o legal da sua pesquisa, Marcos, é que você, embora você foque a questão do espiritismo, né, e da Federação Espírita em particular, quer dizer, mas assim, existe uma curiosidade sobre esses campos próximos, né? Uhum. Então, assim, é interessante ver como tudo se aproxima e se entrelaça. Né? Isso me vai lembrar muito aquela expressão que a gente tem sobre as trilhas que não são percorridas, né? As correntes que, digamos assim, não vingaram tanto,
algumas vezes são meio que esquecidas ou ficam assim meio que obscurecidas, mas que mostram outras possibilidades, né, de desenvolvimento histórico que foram experimentadas um tempo, algumas ainda subsistem em menor escala e outras ainda simplesmente desapareceram. Quando eu leio, por exemplo, Religiões do Rio, né, do João do Rio, sempre me choca aquilo, cultos dos quais eu jamais tinha ouvido falar, mas que estão lá, né? 1904, 3, por aí, ainda existiam, e a gente ficou pensando, meu Deus, como é que isso aqui funcionava? Né? Que raios era isso? De repente até existem ainda em algum recanto aí, né? A gente não sabe, mas eu fico curiosíssimo sobre isso. Então, considere-se convidado a voltar numa próxima vez para detalhar essas outras coisas. Você é muito multitarefa, você trata de muitos assuntos interessantes simultaneamente, então não cabe numa live só. Não, mas olha, tem uma declaração do João Abadá, não sei se vocês já ouviram falar. João Abadá, ele era um personagem bastante conhecido no Rio de Janeiro, do início do século XX, inclusive ele é citado pelo João do Rio, e ele é um praticante de religião do candomblé, né? E ele é um praticante do candomblé, ele é negro, ele é maçom, né? E ele era muito atuante junto às irmandades católicas no Rio de Janeiro. Então, você tem assim, essa mistura, né? Quando você fala de espiritismo no Rio de Janeiro, rapaz, você pode estar falando de espiritismo, pode estar falando de umbanda, pode estar falando de candomblé, parece que ficava tudo dentro de um saco só, né? Você vê o João do Rio, você vê isso. E uma coisa muito interessante é que isso suscita discussões, inclusive, eu tenho uma preocupação muito grande, eu acho que vocês também, claro, têm essas preocupações, que é a gente não deixar no âmbito da pesquisa misturar a religião, a nossa posição religiosa, com a posição de pesquisador, né? E a gente estava participando, não sei se a Adriana lembra disso, a gente estava participando de um... A gente já participou de tanta coisa, que às vezes a gente até mistura, né? Mas eu acho que era de um congresso da Ampu do Rio de Janeiro, quem estava dirigindo era até a Adriana, tinha um rapaz que acho que ele é sociólogo, lá de Niterói e tal, e aí a gente foi falar a respeito de Umbanda, eu falei de Umbanda branca, né? E que é um mito fundador e tal, não sei o quê, e ele fez questão de colocar uma observação, não é um mito fundador, não, realmente, tal. Aí ele diz assim, inclusive tem um salve, o primeiro congresso de Umbanda do Rio de Janeiro é de 1941, se eu não me engano, ninguém fala de Zélio Fernandinho de Moraes, não se toca o nome desse sujeito, né? Não se fala das casas de Umbanda de Zélio Fernandinho de Moraes. Aí diz assim, não, mas tem um personagem lá que ele dá um salve para o caboclo das 7 encruzilhadas. Eu não respondi porque eu não queria prolongar o assunto, né? Mas, assim, alguém fazer um salve para o caboclo das 7 encruzilhadas mostra qual a irrelevância completa de Zélio Fernandinho de Moraes. Se esse cara realmente fosse fundador da Umbanda, ele tinha que ser reverenciado lá naquele grupo. É o primeiro congresso de Umbanda, né, do Brasil. Ninguém toca nessa. Então, quando você entra nessas discussões, assim, a minha percepção foi, bom, esse sujeito ele pode até ser sociólogo, mas em primeiro lugar ele é um bandista, né? E aí a discussão ela acaba ficando meio difícil, tá? É a mesma coisa quando a gente diz que não é infundado a argumentação desses seguidores que vão fundar a Umbanda Branca no Rio de Janeiro, de que o espiritismo realmente ele tinha portas fechadas para negros e para índios, principalmente para espíritos, né? Os representantes dos espíritos que vão aparecer nas casas espíritas, nos jornais que vão ser discutidos, são médicos, são brancos, são freiras, né? São advogados, são políticos. Ninguém nesse período vai encontrar nem casa espírita, nem médico dizendo que é o preto velho ou que é o caboclo. Não, porque realmente eles são interditados, né? E já aconteceu comigo de ter um início de discussão dizendo, não, você está sendo preconceituoso. Eu falei, não, eu não estou sendo preconceituoso, não. Isso não acontecia com os espíritos. Não, acontecia, né? Se ainda acontece hoje, eu acho que até hoje ainda acontece, né? Você pega aí acontece, né? Você pega um personagem aí como o Divaldo Franco, quem é que já leu Joana de Anjos? Muito obrigada por todos, né, por acompanharem a gente aí ao longo do ano, e ano que vem voltaremos com novidades. Eu e o Rodrigo vamos ver que novidades serão essas, em algum momento, iremos nos reunir como coordenadores do NUES, e aí certamente coisas novas vão acontecer no ano que vem. Muito obrigada. Eu que agradeço ao Marcos de Público por ter estado com a gente hoje, a vocês que nos assistiram em tempo real ou que vão assistir depois da gravação,
E assim encerramos o nosso ciclo de lives de 2022. E vamos todos para um mais do que merecido descanso, mas reencarnaremos todos ano que vem, em 2023, aqui no nosso mesmo canal. Tá bom? Então, um grande abraço a todos, saudações e até a Tchau, próxima. tchau.